Olá, irmãos, tudo bem? Estamos aqui de volta e hoje eu quero continuar tratando sobre o estudo sobre o sinal dos fins dos tempos, e hoje eu quero falar sobre os selos do Apocalipse. Mas para falar do selo do Apocalipse, eu vou começar do capítulo 4. Eu sei que o selo do Apocalipse começa no capítulo 6, mas só vou dar uma pincelada no capítulo 4 e 5 que antecede o capítulo 6, até porque, na realidade, o estudo que a gente está fazendo, na realidade, é mais para ajudar na leitura dos irmãos que estão lendo, meditando a palavra de Deus. Claro, a verdade absoluta somente é no Senhor Jesus. E a gente também tenta seguir somente o que está na palavra de Deus, fora teologia, doutrina, pensamentos, teses. Não, somente queremos analisar na palavra de Deus o que Deus tem nos revelado. Então quero compartilhar com os irmãos. Então eu quero começar a partir do capítulo 4 pelo seguinte, porque capítulo 1 é a introdução e a doxologia, essas coisas todas. Capítulo 2 e 3, depois acho que eu vou gravar também sobre isso, sobre as 7 igrejas. 7 igrejas do Apocalipse aparecem no capítulo 2 e 3. Então, quando o discípulo João, ele esteve na ilha de Patmos no final da vida dele. Ele estava preso, na realidade, na ilha de Patmos, e ali Deus deu a visão, como fala no capítulo 1. Ele fala no capítulo 1, verso 9, ele fala assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém. É como se fosse, como todos os outros apóstolos, discípulos, eles foram martirizados, eles foram mortos, mas o João foi o único que não foi martirizado, mas ele sofreu como se fosse uma prisão domiciliar, Só que o domicílio dele, aí, não sei se foi por imposição, sei lá, ele acabou ficando na ilha de Patmos. Ele não podia sair da ilha de Patmos, que fica no mar Mediterrâneo, lá na Europa. Então ele ficou lá na ilha de Patmos. Ali, Deus deu a revelação de Jesus Cristo ao João, para mostrar ao João e dar testemunho de tudo que viu, das coisas que vão acontecer ainda, Então, ele descreve exatamente o que Deus mostrou para ele lá na ilha de Patmos. E uma das primeiras coisas que Deus mostrou, e a partir daí, são visões para as 7 igrejas. Nós sabemos que é uma visão que Deus deu para as 7 igrejas, que cada igreja tinha uma peculiaridade, E hoje nós podemos adequar a nossa realidade, sim. Quando a gente lê sobre as 7 igrejas, é como se Deus estivesse falando conosco, com as nossas igrejas. Hoje. Então, mas hoje eu não vou falar sobre 7 igrejas. Eu vou começar a partir do 4. Sim, depois eu vou voltar para falar das 7 igrejas, um por um. Na realidade, a gente quer pegar todo o Apocalipse, 22 capítulos, e compartilhar com os irmãos, para ajudar na leitura que cada um tem que fazer, porque, irmãos, principalmente o livro de Apocalipse é um livro de revelação. O Apocalipse em si fala que é revelação. Então a palavra de Deus tem que ser revelada a vocês. Claro, a gente estuda, a gente medita, mas não é somente pelos estudos, pela meditação, e muito menos por teologias ou teses, Isso não. Nós temos que pegar somente da palavra de Deus, e a gente analisa e pede para Deus falar com você, sim. Deus vai falar com você, porque toda hora ele fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu e você somos igreja, então Deus fala conosco, sim. Eu confesso que antes eu tinha lido o Apocalipse muitas, dezenas de vezes, e eu confesso que eu não entendia nada, mas quando comecei ouvir o que Deus estava falando comigo no meu coração, através do Espírito Santo, através do orar em línguas, através de orações, aí sim o Espírito Santo começou a falar comigo e me revelou muita coisa, mas muita coisa, e principalmente do Apocalipse. Deus tem falado muito sobre Apocalipse
para mim e das coisas que Deus falou, eu quero compartilhar com os irmãos. Então, especificamente hoje, eu vou começar pelo capítulo 4, mas o 4 e 5 eu só vou dar uma pincelada, tá? O foco vai ser mais sobre os selos do capítulo 6. Mas, a partir do capítulo 4, verso 1, diz assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Verso 6. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas asas, suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Amém. Eu acabei de ler o capítulo 4. Então, o que acontece, irmão? A gente tem que entender o seguinte: o João estava na ilha de Patmos, e lá na ilha, ele teve essa visão, essa revelação de Deus, e veio a palavra, a carta para as igrejas, né? Orientação, e logo depois que terminou, a orientação para as 7 igrejas, que é o modelo de igrejas que existem até hoje, logo em seguida parte para capítulo 4. E a primeira coisa que acontece ali, logo depois de mostrar a carta para as igrejas, ele fala assim, depois dessas coisas, verso 1, né? Depois dessas coisas, olhei diante de mim, estava uma porta aberta no céu. O João viu uma porta aberta no céu, lá na ilha de Patmos. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá. Veio uma voz do céu, uma voz de trombeta, e disse: suba para cá, né? Suba para cá. E lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ou seja, depois do que eu falei, eu quero mostrar o que deve acontecer daí para frente, né? 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Amém. Quem será que está sentado no trono? É claro, nosso Senhor Jesus Cristo está sentado ali. Ou seja, ele subiu e chegou até onde? No trono no céu. No outro estudo a gente viu sobre Cidade Santa, Nova Jerusalém, o terceiro céu, né? O céu, basicamente, eu creio que Deus deve ter mostrado para algumas pessoas, inclusive você que está nos vendo aqui, ouvindo, algumas pessoas já tenham tido esse tipo de experiência. O apóstolo Paulo também fala no 2 Coríntios capítulo 12, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Irmãos, Deus mostra isso.
Deus mostra isso. Tem o primeiro céu, que é o paraíso, o segundo céu, que é fora da cidade santa, e o terceiro céu é dentro da cidade santa. E dentro da cidade santa, como fala no capítulo 21 depois, ele é dividido em 12 cidades. Capítulo 21 e 22 fala sobre cidade santa. Ele é dividido em 12 cidades. É claro que tem mais coisas ainda, em dimensões diferentes, tudo isso. E depois de tudo isso, dentro da cidade santa, lá no topo, lá no lugar mais alto, está o trono de autoridade do nosso Senhor Jesus. É onde lá em cima, na realidade é terceiro do terceiro céu. Aí tem um salão muito grande, onde 144 mil noivas que representam a igreja, representa a igreja, as noivas imaculadas, tem cerimônia, né? Tem uma festa de casamento do Cordeiro, claro, dentro desse salão, mas fora também é um lugar de muita glória, muita glória. Isso quer dizer o quê? O João, ele subiu no primeiro, segundo, chegou até no terceiro céu, e ali Deus estava mostrando o trono de autoridade. Chegou a mostrar até aí. Depois Deus mostra todo o reino de Deus para o João. Ou seja, nós temos que entender muito bem sobre isso. Sabe por quê? A partir do capítulo 4, o que Deus mostra até o capítulo 22 é a visão que João teve lá no céu. Até capítulo 3 são as visões que João teve na ilha de Patmos. Os irmãos estão entendendo isso? Isso é muito importante. Sabe por quê? Lá no céu também tem o primeiro, o segundo, o terceiro céu. Depois o terceiro céu é dividido em várias camadas e dimensões do céu, né? Se Deus mostrou para alguém, deve saber o que eu estou querendo dizer. O céu é um lugar muito grande, é infinito, irmãos. São várias dimensões, é uma imensidão muito grande. E lá no céu, inclusive no capítulo 21, tem uma parte que fala, eu vou ler rapidinho aqui, porque isso é muito importante isso. Eu já tenho falado isso em alguns outros estudos, mas é importante frisar de novo, porque muita gente confunde aqui. Capítulo 21, verso 1 e o 2. Diz assim: então vi novos céus, a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Amém. Existe uma polêmica muito grande entre os evangélicos também, sobre a nova cidade santa, que é o terceiro céu. E aqui fala que ele desceu dos céus, né? O verso 2 fala que desceu dos céus, porque ele fica no alto monte, é muito alto. Mesmo quem está no céu, se você está no primeiro céu, a cidade santa é terceiro céu. Mesmo quem está no segundo céu, é um lugar muito alto, é um monte alto que fica. Aí, inclusive, fala aqui no capítulo 21, verso 10. Verso 10 fala sobre isso. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Amém. Amém? Então, muita gente não entendendo isso, continua imaginando João na ilha de Patmos, que o terceiro céu desceu na ilha de Patmos para mostrar. Irmãos, aqui é inferno, né? Aqui é terra, Sheol, é Hades, aqui é abismo. Reino de Deus é outra dimensão, em outro lugar muito distante daqui. Mas em algumas teologias, teologia liberal, por exemplo, desculpa, eu não quero criticar a teologia, esquece que eu falei teologia liberal, essas coisas. Algumas teologias ensinam a tese na teologia, e nos ensinos eles falam que o céu vai descer aqui na terra. Imagina, irmãos, nem cabe aqui na terra. A terra aqui, em relação ao reino de Deus, é muito pequeno, nem cabe aqui o reino de Deus aqui na terra. Olha que absurdo. Infelizmente, a teologia de Testemunha de Jeová também eles ensinam aqui, dizendo que o céu vai ser aqui na terra. Irmãos, isso é absurdo isso aí. Claro, no começo
Deus mostrou ao Adão o pedaço de Jardim de Éden como só uma palhinha para entender como é o céu, mas não é aqui. Quem tem entendimento espiritual sabe que não é aqui, mas porque está escrito no capítulo 21 que descia dos céus, muita gente fala que do céu vai descer aqui na terra. Irmãos, isso é absurdo, não é isso. O João estava no céu, e mesmo assim são várias dimensões. Lá ele fala que descia dos céus também, lá do alto monte. O reino de Deus é muito grande, irmãos. Então, voltando no capítulo 4, a gente vê no verso 1 e 2 muito claramente, João estava na ilha de Patmos, e o anjo chega, abre a porta do céu, fala, suba para cá. Ele subiu, e a partir daí ele já está no céu. Ele foi arrebatado no céu. E as visões que Deus mostra a partir do capítulo 4 são as visões que ele teve lá em cima. Os irmãos estão entendendo? Então, a gente tem que saber diferenciar isso, senão traz uma confusão muito grande, sim. Inclusive, essa é uma teologia defendida pelo Testemunho de Jeová, mas infelizmente muitos evangélicos, inclusive falei em Testemunho de Jeová, depois eu vou gravar um vídeo sobre o nome de Deus. Aí tem toda a resolução para essa questão de Testemunho de Jeová, qual é o nome de Deus, para que não haja confusão. Muita gente fala que é Yahweh, Yahu, Elohim, tem um monte de nome de Deus na Bíblia. Isso traz uma confusão para as pessoas, mas nós vamos fazer um estudo resumido sobre isso, porque o poder está no nome de Deus, amém? Então, nós temos que ter esse tipo de entendimento, sim. Isso Deus revela para nós também, e a todos que temem a palavra de Deus e seguem, Deus revela assim. Então, a partir do capítulo 4, é a única coisa que eu quero enfatizar. A partir daí, a visão que Deus deu ao João, lá do céu. Inclusive no verso 4, capítulo 4, verso 4, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e havia nele 24 anciãos. Muita gente pergunta, quem são esses anciãos? Inclusive, eu tive a felicidade também, muitos anos atrás, uma vez eu estava orando, Deus me mostrou, assim, num relance, o trono de autoridade. Irmãos, é maravilhoso. Existe o trono, eu vi os tronos ao redor dos discípulos, né, dos apóstolos, e 24 anciãos ficam sentados. E outra, não é só isso. O trono é muito grande, e ao redor tem outras cadeias do lado também, que dá para sentar. Inclusive, Deus me mostrou muitas cadeiras ali vazias, muitos lugares do lado do trono do Senhor, tem os seres viventes, são os anjos querubins que ficam ali, e também dos discípulos, e 24 anciões principalmente, que ficam do lado do trono. E depois, aqueles que vão reinar no reino de Deus, têm o direito de sentar do lado do Senhor. E eu vi que realmente tem vários lugares ainda, onde eu e você podemos conquistar essa terra através da obediência. Olha, inclusive, irmãos, para você sentar ali, não precisa ser grande pregador, grande pastor, não. Depende de que talento você recebeu. Se você recebeu um talento, seja fiel num talento. Deus vai te recompensar. Se você recebeu 5 talentos, tem que ser fiel nos 5 talentos. Mas, por exemplo, uma pessoa recebeu 5 talentos, mas ele fez só 3. Então é 60%. Se você recebeu 1 talento e fez 1, é 100%. Então é maior do que aquele que fez 3 talentos. Então é relativo isso. Ok. Mas aqui 24 anciãos, pela revelação, eu vejo que são nossos patriarcas que foram para o céu antes, aqueles nossos ancestrais, né? O que fala, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 11, livro de fé, né? Ali aparece Abraão, Jacó, Isaac, e aí vai, Moisés, Davi, são essas pessoas, são 24 anciãos que estão no céu do lado do trono de autoridade. São essas pessoas. Inclusive no Hebreus capítulo 11 e do 12,
12, no comecinho, fala que existe uma nuvem de testemunhas que intercede a nosso favor. Claro, são pessoas que já foram para o céu, mas liderados por esses 24 anciãos, né? O Davi, Moisés, Abraão, Isaac, são essas pessoas, né? O Jonas, são pessoas que lideram essa intercessão que eles fazem por nós aqui. Então, existe esses 24 tronos, né? São 24 anciãos que estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Aí sim, aí saía relâmpagos, vozes, trovões. Aí vai também, e no verso 6 em diante, aparecem esses 4 seres viventes, né? Nós não fizemos um estudo específico sobre anjos, mas quem sabe, né? A gente pode gravar sobre os anjos também. Os anjos são anjos ministradores para servir aqueles que vão herdar a salvação, ou seja, vêm para nos auxiliar, vêm para colocar em prática o comando de voz do Senhor. Então os anjos é que trabalham. E os anjos, tem vários tipos de anjos, desde o anjo pequeno, nosso tamanho. Inclusive, quem já viu anjo sabe, a maioria dos anjos não tem asas. Somente os arcanjos, né? Arcanjos, querubins, serafins têm asas, 2 asas, 4 asas, 6 asas. E esses seres viventes aqui, na realidade, são querubins, porque fala que tem 6 asas. Inclusive, versos 6, 7 e 8, que fala aqui... O primeiro ser parecia leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto parecia águia em um voo, e cada um deles tinha 6 asas e cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Mas você imaginou isso? Eles têm 6 asas, 3 de cada lado, e é cheio de olhos nas asas, e por baixo da asa também. Deve ser horrível. A aparência, né? Deve ser... Eu não consigo imaginar. Deve dar até medo, né? Mas diz que é cheio de olhos. É o que está no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 10, fala sobre os querubins, né? E ali, vamos ver rapidamente aqui, Ezequiel 10. 10, 12. Capítulo 10 todo fala sobre querubins, né? Ezequiel 10 fala sobre os querubins. No verso 12, capítulo 10, verso 12, fala, por exemplo, seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi que chamavam giratórias, cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era de um querubim, o segundo de homem, o terceiro de leão e o quarto de uma águia. Aí vai, né? E aqui fala claramente que esses seres viventes são querubins. Então existem anjos, querubins, serafins, os arcanjos, tem vários anjos, né? Inclusive, por outro lado também, o lado negro, na realidade negativo, tem anjos decaídos, porque 1/3 dos anjos caiu, né, antes da criação do mundo, com Lúcifer, que é o Satanás, o diabo, e os ex-anjos caíram, e hoje são dominadores do ar, são demônios, principados, potestades, essas coisas todas. Então existe uma hierarquia, como se fosse no exército também, existem patentes diferentes nos demônios também, que são ex-anjos, né? Então, entre os anjos existe um anjo maior. Os maiores são alguns conhecidos na nossa palavra de Deus, anjos Miguel, Gabriel, né? Em outras escritas aparece anjo Rafael, outros anjos aparecem ali, são anjos querubins, ou seja, são arcanjos muito grandes. Se for no tamanho real, irmãos, só para a gente se ter uma ideia, um anjo menor é o nosso tamanho, mas um querubim desse, uau, sei lá, se ele ficar em pé em tamanho real, eu não sei se Deus já mostrou em tamanho real para alguém. Pelo que nós vimos, Deus tem revelado para nós, quando ele aparece em tamanho real, não sei se é o tamanho máximo real, né? O anjo de 6 asas, quando ele fica em pé, para se ter uma ideia, o tornozelo, não, até o joelho
o joelho desse anjo já atravessou as nuvens. Já atravessou as nuvens. Quando o anjo fica em pé, você imagina, o joelho dele, não a cintura, não dá nem para ver as coxas. Até as nuvens, chega só até o joelho. E às vezes o joelho está acima das nuvens, quando é tamanho real. É anjo muito grande. Isso quer dizer que o poder e a autoridade também é relativamente grande, que o anjo Miguel, o anjo Gabriel, os anjos assim, os arcanjos grandes, são bem grandes assim, tá? Então tem seres viventes, cada um tinha 6 asas, aí vai, e eles estavam adorando o Santo, Santo, Deus poderoso. Então Deus está mostrando ao João, que acabou de subir ao céu, mais ou menos quem está aí, o que acontece ao redor do trono de Deus, tá? E o capítulo 5 também, aí mostra sobre alguns livros, né? Livros, e nosso Senhor Jesus, que é a raiz de Davi, da leão de tribo de Judá. Vamos só ler rapidamente para chegar no capítulo 6. Capítulo 5, eu vou ler. Capítulo 5. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz que é digno de romper os selos e de abrir o livro. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Amém? Por enquanto até 5, né? Então havia um livro e tinha selos que ninguém podia abrir, porque não era chegada a hora. E outra, ninguém era digno. A palavra de Deus fala que ninguém era digno de abrir. Então ninguém podia abrir. Então o João, claro, não sabia exatamente o que era, mas ele sabia que tinha que ser aberto esses selos para que aconteça a vontade de Deus, né? Aí sim o anjo chega e fala: não chore. O nosso Senhor Jesus, ele venceu, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir os livros e seus 7 selos, que a gente vai ver no capítulo 6, né? Capítulo 5 ainda, verso 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste morto, como o teu sangue compraste para Deus. Gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu o constituíste, reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi outra voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o poder, para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém, e os anciões prostraram-se e adoraram. Amém, glória a Deus. Aqui resumindo, lá no céu Deus mostra que as coisas hão de acontecer. E primeira das coisas que tinha que acontecer são os acontecimentos dos selos. Só que ele estava no livro, o selo tudo fechado, ninguém podia abrir. Quem poderia abrir? Quem venceu a morte, aquele que realmente completou a obra da salvação, que venceu. É o raiz de Davi, né? Leão da tribo de Judá, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fez, e ele, sim, sentou no trono de autoridade, onde todas as coisas
do céu e da terra, debaixo da terra, se curvaram diante do nome de Jesus. E ele, a partir daí, então, ele prossegue para que as coisas dos fins dos tempos aconteçam, né? E ali, todo o poder e autoridade foi dada a ele, né? Por causa do sangue que ele derramou, ele comprou toda a tribo, língua, povo, nação, e constituiu o reino e sacerdotes. Ou seja, ele nos constituiu reino de Deus e sacerdotes. Amém? Por que sacerdote? Reino de Deus é reino de Deus estabelecido aqui na terra, porque aqui jaz no maligno, né? Esse mundo jaz no maligno e a força das trevas não prevalecerão contra a igreja, que é o reino de Deus, que somos nós aqui. Amém? E outra coisa, por que sacerdotes? Porque no Antigo Testamento, somente o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, pela misericórdia de Deus, ele tinha acesso ao lugar santíssimo, onde era símbolo da presença de Deus com a arca da aliança ali, no tabernáculo, no lugar santo e santo dos santos, passando pelo véu. Não é isso? Mas como nosso Senhor Jesus, ele rasgou o véu de cima a baixo, a preço do seu sangue, ele nos constituiu sacerdotes. Ou seja, para resumir, dizendo que todos nós pecadores, simples mortais, Deus nos constitui sacerdote. Isso quer dizer que hoje, após a ressurreição de Jesus, Deus deu a cada um de nós simples mortais, o mesmo poder e autoridade de um sacerdote. Ou seja, você se aproximar diante de Deus livremente e diretamente, sem intervenção nenhuma, sem intermédio e sem restrição, pela misericórdia abundante. Então, resumindo tudo, sacerdote é aquele que tem acesso direto ao Senhor, porque no Antigo Testamento somente sacerdote tinha acesso ao Senhor, o povo não tinha acesso, o povo não podia, não tinha acesso, somente sacerdote, e entre sacerdotes, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas hoje, isso foi dado a nós. Isso quer dizer que nós hoje, é por isso que nós podemos orar a Deus onde estiver, seja em casa, mesmo no banheiro, sozinho, sei lá, no deserto. Você é sumo sacerdote, você tem acesso direto ao Pai. Basta você dizer: Pai amado, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aí ele atende você sem restrição nenhuma, diretamente. Isso que Deus quer dizer. Por isso que nos constituiu reino e sacerdotes. Amém? E ali eu ouvi voz de muitos anjos e milhares e milhões. Irmãos, tem quantos anjos no céu, na terra? Irmão, é incontável. A palavra de Deus fala que são milhões de milhões. Imagina 900 milhões vezes 900 milhões, dá quanto? É muitos milhões. Fora que Deus cria anjos. Se Deus disser agora, apareça mais 1 bilhão de anjos, aparece. Anjos são a criação. O filho não, o filho é gerado. Nós somos gerados. O filho não, o filho é gerado. Mas os anjos, se Deus quer que apareça mais 1 bilhão, aqui aparece 1 bilhão. Então, são incontáveis anjos que o Senhor manda para nos servir, né? Aí, a partir daí, é autorizado a abertura dos selos, ou seja, após a ressurreição de Jesus, já começou a contagem para fim dos tempos, na realidade, e a primeira coisa que aconteceu foi o acontecimento dos 7 selos. É isso que nós vamos ver agora mais especificamente. Então, capítulo 6, verso 1 em diante, eu vou ler. Está muito quente. Não, tudo bem, tá bom. Tá ótimo. 6, verso 1 em diante. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com a voz de trovão: venha. E olhei, diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Amém. Amém. Muita gente pergunta aqui: pastor, tudo bem, esse selo quando vai acontecer? Será que já começou?
Será que não começou ainda? Onde é que vamos encaixar esse selo na nossa vida? Essa é a primeira pergunta. Ok, já vou responder. Inclusive esse selo, até o quarto selo, fala de 4 cavalos, né? Então, e o cavaleiro que anda no cavalo estava cavalgando, né? São cavalo branco, vermelho, e o terceiro cavalo preto, e o quarto cavalo malhado, ou seja, amarelo. São 4 cavalos e 4 cavaleiros. Primeiro, muita gente pergunta se é Jesus. Não é Jesus, irmãos. A gente não pode confundir com o cavaleiro do capítulo 19. Cavaleiro em cima do cavalo branco, ali é Jesus. Porque fala que é Jesus, né? Fala que é Jesus, porque fala que a palavra é Jesus. Mas aqui são anjos, tá? Então esses 4 cavaleiros que aparecem no livro de Zacarias, capítulo 6, também são 4 anjos cavalgando nesses 4 cavalos, o branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Vamos ver rapidamente no livro de Zacarias, também capítulo 6. Livro de Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento, antes de Malaquias. Zacarias 6 fala sobre esses 4 cavalos e cavaleiros, né? Eu vou ler a partir do Zacarias 6:1. Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento, são mesmo os cavaleiros, tá? Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio das 2 montanhas de bronze. A primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda cavalos pretos, a terceira cavalos brancos e a quarta cavalos malhados, ou seja, amarelos, né? Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: que representam esses cavalos atrelados, meu senhor? 5. O anjo me respondeu: estes são 4 espíritos dos céus que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. Aí vai. Aqui fala que são 4 espíritos de Deus, ou seja, 4 ventos de Deus. São anjos de Deus, são ação do Espírito Santo de Deus, são vento. Deus usa seus anjos como ventos e como fogo, não é isso? Vamos ver rapidamente no livro de Salmos, Salmo 104, verso 4, fala sobre isso. Salmos 104, verso 4. Faz dos ventos seus mensageiros e os clarões reluzentes seus servos. Amém. No livro de Hebreus 1:7 também, 1:7 fala a mesma coisa. Ele fala: Deus usa seus anjos como fogo e como vento. Amém? Inclusive aqui no livro de Zacarias, ele fala que são 4 espíritos dos céus. Na linguagem original em hebraico fala que é o Rui. Rui é vento. Rui é vento. Então são anjos que eles usam. Muita gente fala que Rui é Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo também é tratado como Rui, vento também, né? Mas nesse caso são os anjos de Deus, tá? Então, voltando no livro de Apocalipse 6, esses 4 cavaleiros são anjos de Deus cavalgando, determinado a cumprir o que Deus mandou falar. Mas eu vou falar resumidamente de 1 a 4, irmãos. Do primeiro selo até 4º selo já aconteceram. Eu vejo que vem acontecendo há muito tempo, centenas de anos, séculos atrás, para cá. Eu vou explicar por quê. Eu vou ler até o 4º selo, depois eu vou explicar sobre isso. Eu li até o verso 2, né? Então eu vou ler o verso 3 agora. Apocalipse 6, verso 3 em diante. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhes foi dada uma grande espada. Amém. Aqui, o primeiro cavaleiro, ele empunhou o arco, foi dado uma coroa e cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Então, não dá para saber o que ele estava fazendo e que época é. Não dá para saber direito. No segundo já dá para saber mais ou menos. O principal acontecimento é que deu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Amém.
Desde que a gente se conhece por gente, desde a Primeira Guerra, antes da Primeira Guerra, os homens, quando se encontram, se mataram uns aos outros, desde o tempo do Antigo Testamento, né? Claro que o Antigo Testamento não pode ser porque esse selo só mostrou depois do Apocalipse, né? Então, é depois do Apocalipse, quer dizer, depois do livro do Apocalipse, ou seja, depois do tempo do João, depois do tempo do João, então já é depois de Cristo, né? Depois da ressurreição de Jesus. Então, esse segundo cavaleiro vermelho, ele tinha poder para tirar a paz à terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Ah, está acontecendo isso agora, então é agora. Sim, mas isso aconteceu 100 anos atrás? Sim. Aconteceu 1000 anos atrás também? Sim. Aconteceu 2000 anos atrás também? Sim. Então, até aqui, a gente não tem uma pista para saber que época que é. Verso 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Opa, aí já é tempo de balança. O comércio, né? 6. Então ouvi que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiquem o azeite e o vinho. Opa, então aqui não é tão antigo, mas já é um comércio funcionando com balança, essas coisas todas aí. Que, claro, trigo sempre teve também, cevada sempre teve, azeite e vinho também sempre teve. Então, isso dá para saber mais ou menos quando é, mas não exatamente quando é. 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: olhei diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades, e o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Amém. E aqui também está dizendo que foi dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada. Pela espada. Irmãos, o Novo Testamento é a verdade, não precisa interpretar. Ah, mas podia ser arma de fogo. Não, irmãos, aqui está dizendo que é espada, então é espada. Então talvez a Primeira Guerra Mundial, sei lá, antes, essas guerras, morto pela espada 4, e também pela fome. E por pragas, teve muitas pragas também, e por meio de animais selvagens da terra também. Então, isso é tudo no passado, eu consideraria até 1 ou 2 séculos atrás também esses acontecimentos. Mas por que eu estou dizendo isso? A minha principal pista é o 5º selo, que na realidade, até por revelação, Deus tem falado isso já uns 10, 15, 20 anos atrás, mais ou menos, Deus já vinha falando que o 5º selo tinha acabado de ser aberto. Eu não sei exatamente quando, mas é por revelação. Por quê? Vamos ler o 5º selo do 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Amém. O que quer dizer isso? Aqui está falando de mártires. Mártires, ou seja, pessoas que morreram por causa do Evangelho. Não é por outro motivo. Eles morreram por causa do Evangelho. Simplesmente por causa do Evangelho. Ah, mas sempre teve mártir. Inclusive começou pelos apóstolos, eles morreram por causa do Evangelho. Sim, no passado, séculos atrás, teve muitos mártires também. Mas, inclusive, uns 10, 15 anos atrás, quando nós tivemos a revelação de que era 5º selo, já estávamos no tempo do 5º selo, eu realmente fiquei em dúvida em muitas coisas também. Mas
Aqui, para acontecer tudo isso, será que é por causa de alguns mártires que aconteceram esporadicamente no passado? Mas a partir de 2010, 2011, 2012, ficou muito claro, 2013, 14, 15 até hoje, irmãos, principalmente, acho que o auge foi 2013, 2014, 2015, não sei se os irmãos lembram, e até hoje nós estamos em 2020, até hoje acontece essa matança aos cristãos, principalmente no mundo muçulmano. Os irmãos devem ter acompanhado, existem relatos extraoficiais, sim, extraoficiais, mas dos missionários e das pessoas que convivem ali. Em 2014, 2015, lembro muito bem que inclusive era ano da Copa do Mundo no Brasil. Naquela época, no mundo ocidental, no mundo árabe, os países muçulmanos, inclusive não só lá no Oriente Médio, mas até na Indonésia, para lá no Sudeste Asiático, ali havia matança de muitos cristãos. Inclusive, tem uns dados que chegam até 140, 150 mil cristãos por ano. E até hoje, 2020, nós vemos em redes sociais muitos vídeos, também relatos das pessoas que estão sendo martirizados somente pelo fato de serem cristãos. Somente pelo fato de serem cristãos. Nunca na história da humanidade houve tanta matança de cristãos sendo martirizados somente pelo fato de ser cristãos. E eu tenho certeza absoluta que está acontecendo, o quinto selo já aconteceu, inclusive, eu vejo que hoje, 2020, está terminando o quinto selo. Porque uns 10, 15 anos atrás eu não entendia muito isso, mas eu vejo que com o decorrer do tempo isso vem se confirmando. Inclusive, naquela época, quando eu falava que o sexto selo é o primeiro arrebatamento que vem como ladrão, aqui 3 anos e meio de grande tribulação, o sexto selo é esse dia. A gente já falou várias vezes no outro estudo também. O sexto selo é onde as primícias vão subir. Eu vou resumir mais uma vez aqui. Nós estamos vivendo aqui, irmãos. Estamos vivendo aqui. Hoje nós temos um mundo hoje está com esse problema de quarentena, de coronavírus, o mundo inteiro. Nunca se viu isso no mundo inteiro da mesma forma. Está acontecendo isso, o que nunca aconteceu na história da humanidade. Houve peste, sim, mas isoladamente em países diferentes, mas não no âmbito mundial, né? Como está acontecendo hoje. Então, hoje, nós não temos nem paz e segurança. Por quê? Logo antes da grande tribulação, do primeiro arrebatamento, vai ter um tempo de paz e segurança, como fala no 1 Tessalonicenses 5, verso acho que 2 e 3. Paz e segurança. Quando todos disserem paz e segurança, a destruição virá de repente como as dores de parto à mulher grávida. Então, é aqui que vai acontecer. Ou seja, logo antes do sexto selo aqui, vai ter um tempo de paz e segurança aqui. Não sei quanto tempo vai ser, e eu acho que vai ser em torno de 3, 4 anos também. Mas hoje, com certeza, nós não estamos vivendo nem paz nem segurança. 90% de paz e segurança de toda a humanidade é saúde e dinheiro, amém? É saúde e dinheiro. E nós estamos tendo problema de quê? Saúde e dinheiro por causa do coronavírus. A economia está totalmente destroçada agora, está um auê agora, né? Porque a economia não está fluindo e a gente não tem segurança por causa do coronavírus. A pessoa, todo mundo andando de máscara, eu também estou com a minha máscara aqui também, todo mundo usando álcool gel. Eu nunca usei tanto álcool gel na minha vida. Pois é, essa realidade que estamos vivendo. Ou seja, como eu falei muitas vezes, eu vou falar mais uma vez. Hoje é um cenário perfeito para aparecer o Salvador da Pátria, o Anticristo, a besta, para resolver essa questão, para colocar em tempo de paz e segurança que vai vir. Então nós estamos vivendo esse tempo, porque está terminando o quinto selo. Antes disso, ia ter matança de cristãos que
já teve praticamente, nós estamos terminando o 5º selo de mártires cristãos. Até hoje eu tenho recebido mensagem de missionários de fora também, ou nas redes sociais eu tenho visto as pessoas sendo martirizadas, sendo mortos no Oriente Médio pelo fato de ser somente pelo fato de ser cristãos. Mas hoje o número é bem menor, o número de mártires é bem menor. Acho que o auge ele atingiu em 2014, 2015, 2016, era o auge da matança de cristãos. Então a gente está terminando agora 2020, nós estamos tendo preparação para esse tempo de paz e segurança, onde já vai aparecer o anticristo, a besta, o falso profeta. Claro, aqui eles não vão obrigar a receber a marca da besta, porque vai ter um tempo de paz e tranquilidade, segurança para todo mundo. Aí destruição vai vir de repente no primeiro arrebatamento. Esse é o 6º selo, irmãos. Amém? Então, na história, vinha séculos passados, 1º selo, 2º selo, 3º selo, 4º selo, 5º selo, nós estamos terminando o 5º selo e vai vir agora o 6º selo. Então vamos ver o que acontece no 6º selo. 12. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos pelo vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, generais, ricos e poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Amém. Inclusive, não sei se os irmãos já ouviram falar, existem as imobiliárias nos Estados Unidos, no mundo lá fora, inclusive na Nova Zelândia, para lá, na Rússia, no Brasil também, aqui na região de Minas Gerais, tem uns bunkers, né? Inclusive casas, edifícios construídos subterraneamente, no subsolo, nas montanhas, os bunkers, né? Bunker, tanto faz. O que é isso? Eles sabem que vai acontecer, estão preparando, vão fugir nas montanhas, esconderam-se nas cavernas entre rochas das montanhas. Então eles estão já preparando, inclusive tem imobiliárias, corretores vendendo esses imóveis. Inclusive, final do ano passado, eu fiquei sabendo que tem um conhecido nosso lá na Nova Zelândia. Dizem que Nova Zelândia é o que está na moda agora, é onde todos os milionários estão querendo fugir em Nova Zelândia. E ali tem muitos imóveis nos bunkers subterrâneos, locais escondidos, para tentar se safar das coisas que vão acontecer. Por quê? O sol ficou escuro como de tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos. E aí teve um grande terremoto. Sim. Então esse é o 6º selo. Mas por que de repente eu estou encaixando o 6º selo aqui? Até porque no livro de Lucas 21, também Mateus 24 também fala sobre isso, o sinal dos fins dos tempos, mas eu quero ler agora pelo Lucas 21 aqui. Aqui fala assim, Lucas capítulo 21, 23 em diante. Sim, se der para ler todo... Vou ler a partir do 23. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com bramido e agitação do mar. Amém. Inclusive, no primeiro estudo sobre a série Sinais dos Fins dos Tempos, nosso estudo, acho que esse estudo agora é 14º estudo. No primeiro estudo, eu falei sobre a restauração de Israel. Ali eu explico exatamente esse tempo aqui.
que o Jerusalém será pisado pelos gentios. Israel estava sem a nação, perambulando pelo mundo sem a nação, mas Israel foi estabelecido como nação, em 1948. Israel foi estabelecida, aí começou a contagem regressiva, na realidade, né? Então, quando acontecer isso, haverá sinais no sol, na lua. Isso é o quê? É o sexto selo. Sinal no sol, na lua, nas estrelas, é o sexto selo. É justamente por isso. Inclusive, aqui fala, no capítulo 21, verso 12. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão a sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. É o quinto selo, as pessoas que estão sendo mortas, né, só pelo fato de serem cristãos. Então, antes disso, haverá matança aos cristãos, que inclusive está terminando agora, e agora que Israel foi restabelecido, inclusive aqui fala... eu lhe asseguro que no verso 32, né? Capítulo 21 de Lucas 32. Eu lhe asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Então não passará uma geração depois da restauração de Israel que isso vai acontecer. Então Israel foi estabelecido em 1948, nós estamos em 2020, já passou 72 anos. Uma geração... Segundo o livro de Salmos 90, verso 10, fala que uma geração tem de 70 a 80 anos. Nós já estamos atravessando 72 anos. Irmãos, falta pouco tempo. Tudo está se convergindo. Mateus 24, depois dá uma lida também, fala a mesma coisa sobre isso. Claro, não está, olha, é assim, assim, assim. Claro, a palavra de Deus, irmãos, não é assim, é por revelação. Inclusive, é por pistas. O tesouro do Senhor é escondido. É oculto, né? E a glória dos reis é você descobrir. No livro de Provérbios 25:2 fala, a glória de Deus é ocultar certas coisas. Se fosse tudo certinho, mas eu li e não entendi. Irmão, você tem que ler na obediência, ouvir a voz do Espírito Santo, é para enganar os sábios. Senão todos os inteligentes desse mundo entenderiam. Não é para entender. Somente aquele que Deus revela, aquele que está na obediência, na santidade do Senhor, Deus revela, e é muito claro isso. Inclusive, recentemente, muitos pastores do mundo todo têm falado a mesma coisa, sim. Glória a Deus, glória a Deus. A gente vem falando sobre isso há muito tempo também, e vamos continuar falando sobre isso. Então, aqui, o terremoto vai ser de uma forma, mas de uma forma assombrosa, que montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares, que fala no verso 14. Já vou ter no Apocalipse 6, tá? Apocalipse 6 é o que vai acontecer no sexto selo. Então, hoje nós estamos vivendo o quinto selo, está terminando, e logo, logo vai acontecer o sexto selo, que é o primeiro arrebatamento. Irmãos, você quer subir no primeiro arrebatamento, para não ficar depois do arrebatamento? Então, se prepare como noiva de Jesus, porque nem todos vão subir. A minoria, infelizmente, a minoria vai subir. Somente aqueles que se prepararam na santidade do Senhor, que preparou azeite e estão com veste branca, que vão subir. Amém? Sobre isso tem outros estudos, quiser ver, veste de noiva, preparar a noiva de Jesus, tem tudo nessa série de sinal dos fins dos tempos aí. Aí termina, e cadê o sexto, sétimo selo? Já vai para capítulo 7, já está falando de outra coisa aí. Só que no capítulo 8 termina o sétimo selo, né? Capítulo 8, eu vou ler do 1 a 5. Porque depois vai seguir trombetas, que trombeta começa já durante a grande tribulação ali. Aí já o anticristo, besta e o falso profeta já dominou a terra. O Espírito Santo já subiu no primeiro arrebatamento, os anjos também. É isso que vai acontecer. 8:1. Quando ele abriu o sétimo selo, é o último selo. Quando foi aberto lá no céu, né? Houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Quando abriu o sétimo selo lá no céu, diz que houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Aí vem essa piada de crente, né? Eles falam que, porque no primeiro arrebatamento o pessoal subiu, depois que subiu, terminou o sexto selo, abriu o sétimo selo lá no céu, né? Quando abriu o sétimo selo lá no céu, a palavra de Deus diz que houve silêncio nos céus cerca de meia hora.
É por isso que tem piada de crente falando, ixi, então não subiu nenhuma mulher, só subiu os homens. Ah, por quê? Olha, para ter meia hora de silêncio não tinha mulher ali. É piada de crente, tá? Desculpa. Mas, claro que a maioria, na realidade, são mulheres que estão subindo, né? Nas igrejas. Os irmãos percebem que na igreja está cheio de mulheres e na cadeia está cheio de homens aí. Não sei porquê, tudo bem. Então, o 7º selo, houve um silêncio no céu cerca de meia hora. Aí, verso 2, viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas, que é para dar prosseguimento, 7 trombetas, né? Outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário e encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes e relâmpagos e um terremoto. Aí sim. Depois, sim, senão vai ficar muito extenso. Numa outra aula, a gente vai falar sobre trombetas e as taças, né? Trombetas está no capítulo 8, verso 6 em diante, e as taças que vão seguir depois nesse tempo de grande tribulação, trombetas e taças, tá? Então, nós vamos fazer um estudo junto. Taças está no capítulo 16 de Apocalipse. Então, a gente vai estar analisando, vendo sobre as trombetas, o que vai acontecer especificamente. Na realidade, isso é continuação do estudo sobre pós-arrebatamento. Pós-arrebatamento vai ter trombetas e taças, desculpa. Trombetas e taças, tá? Capítulo 8, capítulo 16. Então, trombetas e taças, a gente vai ver na outra aula. Amém? Então, hoje eu vou ficando por aqui sobre os selos. Então, capítulo 6, selos é dessa época, nós estamos vivendo essa época, é o que está acontecendo, já aconteceu, está acontecendo, e algumas coisas que vão acontecer nos próximos dias aqui. Amém? Espero que tenha ajudado na leitura dos irmãos, e hoje eu vou ficando por aqui. Obrigado, tchau, Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.